Porque você sabe, né? Você é médium, né? Fica Então, assim, né? você fica assim, é uma valsa que alguém conduz. É. Só que às vezes você esquece que você está dançando, você fica mais lá do que aqui, né? Dependendo da situação, não é 100%. E tá bom, né? E não precisa ser o 100%, né? Tem que ser assim, né? E vamos flexibilizar. Quanto mais flexível a gente for, melhor instrumento, mais afinado nós vamos ser, né? E aí, assim, ele vai lá fora, dá às vezes um sabão, uma pessoa que eu nunca vi, que não tem como saber. E aí eu falei, cara, a pessoa vai embora, cara. Não é possível. E ele, não vai não, cara, fica. Graças a Deus. Porque provavelmente tratou mal alguém, um filho dele, né? Se botou a camisa d'água do bem, você é filho dele, cara. Não, é um manto. Aquilo ali você está protegido, viu? Faz parte da egrégora, né? Faz parte da egrégora. E eu até acho nesse ponto aí, um parênteses sobre a mediunidade que hoje está cada vez mais consciente, que eu acho que é um grande sinal que os médiums estão aprendendo cada vez mais também, né? Se você é totalmente inconsciente, o mérito de você fazer o certo é menor. Não foi você não fez, você não foi um instrumentador, você não estava ali, né? Quanto mais consciente você está, maior a sua responsabilidade, né? Eu digo sempre, meus cabelos tão brancos não é o peso do trabalho, é a responsabilidade do que sai da boca. Porque quanto menos for o seu ego, for mais a espiritualidade, melhor. É muito difícil. Esse último atendimento, teve um episódio que aconteceu lá, que ele chegou para... Vem cá, a esposa do André, ele fala assim com a Lídia, né? A minha esposa. Eu quero você aqui para você escutar o que ele vai falar. Eu tenho certeza que você não vai acreditar sair isso da boca dele, né? E aí ele deu um conselho para a pessoa que nunca ia sair da minha boca. Então, tivesse muito ajustado assim, porque você tem temperamento diferente, né? E assim, embora ele seja uma pessoa, eu tenho um carinho por ele enorme, muito intenso, ele está muito na luz, né? Então, quando você está muito na luz, as suas posturas têm que ser muito alinhadas com os ensinamentos do mestre, né? É o natural, não é porque ele é bonzinho, é o mínimo aceitável, né? Então, a orientação dele também tem que ser alinhada com os ensinamentos do mestre Jesus, né? E ali, nunca ia sair isso da boca, esse conselho da boca do André. É assim. Eu passo por isso também, que às vezes até eu falo assim, nossa, nunca pensaria nisso, nunca falaria isso. Então, assim, é uma comprovação, muitas vezes, que nós estamos vivendo na matéria, né? Nós estamos a serviço, nós estamos presos aqui na matéria, no dia a dia, no momento que se permite, vem essa aproximação, né? E por falar nessa aproximação, e você mencionou muito bem sobre o nosso país, né? Nós temos um protocolo diferente espiritual no Brasil do que nos outros países, até na Índia, que é considerado o berço da espiritualidade e tudo mais, eles não têm tanta variedade como nós temos aqui, né? Então, qual a importância do Brasil nesse momento e por que tantos espiritualistas afloram aqui, né? Olha, a Bíblia do assunto seria Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, né? Quem nunca leu, leia. Se você vive no trânsito, baixe o audiobook que existe, né? Tá lá a serviço para a gente. Aí a parte do eletrônico que a gente pode usar a nosso favor, né? Eu já escutei várias vezes, eu tenho um livro, meu livro é riscado, né? Você falou do Brasil, tem uma parte que eu gosto muito, eu falo sempre, né? O Mestre Jesus passou pela Europa e aí viu quantas coisas no nome dele fizeram erradas, né? Ele estava triste, ele estava com o imediato dele, Eliseu, e Eliseu chega para ele e diz assim: não, mestre, não se aflinja, vamos ali até a terra do cruzeiro, o senhor vai se animar com os preparativos que nós estamos tendo lá para aquela terra. Eu presumo que aquilo tenha sido por volta de 1435, é o que eu acho que foi mais ou menos. Eu não lembro se está escrito isso no livro, eu acho que não. E aí ele chega aqui, sente essa energia do Brasil, chamava de Terra do Cruzeiro por conta do Cruzeiro do Sul, que é um orientador para a gente, né? No hemisfério norte você tem a Estrela Polar e no hemisfério sul você tem o Cruzeiro do Sul.
para quem não sabe, você vê lá um formatinho do cruzeiro, aí você desce assim um pouquinho e desce reto. Não é exatamente para o sul, mas já dá uma ajuda muito boa para quem está sem bússola, sem nada. E aí ele chegou e falou: Eliseu, aqui, Eliseu, será transplantado o meu coração, a flor do meu evangelho, não é a minha vontade, sim a vontade de meu Pai. E aqui as injunções políticas terão papel secundário, mas não se preocupe, não se engane. Toda má vontade humana se porá por terra diante dos desígnios de meu Pai. Ele explica ali que todo aquele dom fantástico que quando ele esteve entre nós há 2000 anos atrás, e deixou o fruto, né, e deixou aquela energia para os discípulos dele e para os discípulos dos discípulos, que era uma projeção. Eram 12 apóstolos, mas cada apóstolo tinha 12 seguidores. Isso não é muito difundido, mas existia essa projeção. E então toda aquela energia de cura, de lucidez, de dons, foi transplantado para o Brasil. Então é por isso, pela função que o Brasil terá para o mundo, que isso a gente é tão beneficiado em relação aos outros países. Os outros países têm um pouco, mas não dá para comparar. O Chico Xavier dizia que os países desenvolvidos podiam ter, assim, 50, 60 anos à frente do Brasil, tecnologicamente, socialmente, talvez, mas o Brasil estava de 100 a 200 anos na frente do quesito espiritual, né? E tudo que o Chico falou, a gente pode anotar com muito carinho, porque ele tem um índice de acerto irritantemente de 100%, né? O Chico realmente, ele ganhou, inclusive fizeram um concurso sobre o maior brasileiro, desculpa, de todos os tempos, e tinha lá um monte de nome, figuras políticas, figuras da mídia, e o Chico Xavier ganhou em todo mundo, né? E isso que eu falo. Quem votou ali foi o brasileiro em geral, não foi só o espírita, não foi só o espiritualista. Né? É porque ele tinha amigos, muitos amigos, eu tenho muitos amigos que não são espíritas, né? Os 2 amigos que estão aqui comigo são católicos. Eu acho isso lindo. Quando a gente escolheu o nome Água do Bem, inspirado nesse movimento da água, foi não puxar sardinha para entidade, para bandeira religiosa. Eu queria uma coisa que fosse o mais seguir o coração do mestre sem bandeira religiosa. Porque o mestre Jesus não ensinou religião, né? Uhum. Eu digo sempre, se religião fosse boa, Jesus tinha inventado mais 3. Ele ensinou a amar ao próximo como a ti mesmo, deu exemplo disso. É uma estrada longa, é uma estrada que você começa um primeiro passo, né? Mas que não é tão simples, não é fácil, se não era fácil todo mundo ia fazer. Mas você tem que começar, eu digo sempre, tem que estar na direção do mestre, nem que seja se arrastando no chão, engatinhando. Mas é só seguir para aquele lado, né? Que o final, nossa... E até sobre Jesus, né? Quando eu converso com algumas pessoas sobre Jesus, assim, eu gosto muito do tema indo para um lado iniciático, né, da coisa. Mas eu sempre pergunto, existem grandes marketings hoje falando sobre a volta de Jesus, né? E muitas pessoas acreditam que isso está próximo. E outras pessoas entendem que isso pode ser a qualquer momento, se você elevar o seu pensamento, a sua consciência. Qual que é a tua leitura sobre essa passagem de um retorno da energia de Jesus, né? E caso isso ocorresse de forma física, vamos colocar de forma hipotética, como você imagina que seria a reação da população? Olha, é um tema delicado, né? Eu acho que o Mestre Jesus está como Deus. Jesus é o tutor de 5 planetas, né? O que os estudos espíritas trazem para nós, né? E ele criou o planeta Terra por determinação de Deus, e não criou sozinho, com outros grandes irmãos, talvez outros Cristos, né? E quando você coloca Jesus de 2000 anos para cá, é uma leitura. Eu acho que tem que colocar Jesus desde a hora que começou a trabalhar isso daqui, né? Você colocar o Ismael, que é o tutor e o responsável pelo Brasil, de quando? De quando teve a primeira missa aqui, de quando teve o primeiro centro kardecista aqui, é ingênuo, né? Ele já toma conta, já produz, já prepara esse solo fértil
o amor que tem no Brasil, para a religiosidade que tem no Brasil, não para a religião, para a religiosidade, né? Há muito, muito, muito tempo, né? Tem um conto que explica quando um náufrago foi jogado para fora numa caravela e ele não queria ficar aqui e ele tentou atentar contra a própria vida deles no mar, ele não queria ficar aqui sozinho e acontecia de tudo. Ele voltava boiando e ele não conseguiu. E ele tinha uma função, né? Foi provavelmente o primeiro europeu a estar aqui, né, no Brasil, né? Tinha uma função. Já tinha que ancorar aquela energia, aquela vibração aqui, né? E é um trabalho muito meticuloso. O próprio espírito que estava junto com o mestre, o imediato, né, que seria Eliseu, foi o infante Dom Henrique, o criador da escola de Sagres. Olha só que coisa interessante, né? E toda a noite ele sonhava que estava descobrindo terras além mar. E ficou vivo, tocando esse projeto, até 10 anos antes do Brasil, dos portugueses descobrirem aqui a América. Não só de conseguirem, né, descobrir as novas terras, que não foi verdadeiramente aqui. O primeiro não foi o Brasil, né? Mas tudo com tecnologia que eles descobriram. Até hoje se usa na navegação termos que são em português, né? E, inclusive, a aviação, que pegou muitos termos da Marinha, também usa termos em português. É muito interessante. É engraçado que você vê, não, isso é português. Porque os primeiros navegadores foram os portugueses, né? E, assim, escolheu os portugueses porque eram o povo mais humilde, mais devoto e mais trabalhador naquele momento, né? E, bom, vamos lá. Tem lá o livro para quem quiser ler e entender. Como é que é o nome do livro, né? Brasil, Coração do Mundo, Isso. Pátria do Evangelho. Vou deixar como sugestão também na descrição. E também o que eu vou deixar na descrição? O canal André da Água do Bem e no primeiro comentário fixado. Então, por favor, se acaso você ainda não esteja inscrito no canal, está assistindo esse episódio, saia do episódio e garanta a sua inscrição lá para que você possa acompanhar o trabalho dele, tá? Então, já vou deixar fixado o primeiro comentário e na descrição para que você possa estar em conexão com o trabalho dele. E eu gostaria que você falasse sobre o trabalho em si, né? A idealização, como foi a aproximação do mentor, como vocês projetaram o espaço e como é o desenvolvimento atualmente, como as pessoas conseguem chegar até você, né? As pessoas vão chegar através das redes sociais, através do André da Água do Bem, @André da Água do Bem, né? Todos os canais que a gente conseguiu colocar esse nome, a gente colocou. Eu via que muita gente queria ficar entre o trabalho da Água do Bem e o paciente. Eu não sei porquê, mas era uma coisa que acontecia muito, sabe? E aí eu não queria que tivesse esse ruído, né? Eu queria que tivesse o acesso direto. Eu tentei algumas coisas, não funcionaram, e aí eu tive que sair do meu cantinho lá e vir para a rede social e fazer o podcast. E com isso muitas pessoas estão tendo acesso, né? E às vezes pessoas têm acesso, só a live já ajuda muito. Mas essa semana teve um caso, foi semana passada, nós recebemos lá na Água do Bem, que fica na nossa sede em Mendes, uma família que veio da França e já tinha começado o tratamento à distância há uns meses, e aí conseguiu juntar para estar na data certa e tal, então saiu do Rio e foi até a nossa casa. Foi muito legal. A gente sempre tenta dar o máximo de carinho, né, para essas pessoas que estão tão longe, porque sabe que, assim, tenta entregar o máximo, porque não está ali na esquina, não está fácil, né? A gente sempre tenta entregar o máximo para todo mundo, né? Mas, às vezes, você fica assim, pensando, poxa, a pessoa vai só daqui a uns 2 anos que vai voltar, né? Então, e foi muito bonito, foi muito legal, foi muito forte o atendimento da família. Foi uma série de circunstâncias que promoveram isso, né? Não quer dizer que a pessoa vindo de longe, né? Que bateu alguma coisa muito diferente, né? Porque às vezes você pode achar assim,
Ah, ele nem falou nada comigo. Ele lê a cabeça das pessoas, né? Então, às vezes, ele chega e está lá atendendo lá no início, e ele para, porque alguém está pensando muito, ou julgando muito, e fala lá, você quer saber, está já preocupado em que eu vou dizer para você, né? E aí, está lá, está pulsando, né? Você trabalha como é que é o nome que ele te falou? Você trabalha no chefia, você é médica, né? E aí a pessoa fala assim, nossa, não pegou a minha ficha, eu nunca tive aqui, né? E aí ele recomenda a gota certa para a pessoa usar. As gotas são uma coisa que veio da espiritualidade. A minha esposa, Lília, fez um curso de floral, né? Só que tradicionalmente, você leva um tempo grande para fazer um estudo da pessoa, né? Pode ser 1 hora, às vezes mais que 1 hora, né? E vão várias gotas diferentes, vários florais juntos para um floral específico para uma pessoa. Lília ficou encantada. E aí ficou perturbando a beça o doutor, que queria fazer de algum jeito para dar aquilo. Porque você tem o remédio alopático, você tem o remédio homeopático, e o floral entra no meio disso. É uma coisa que lida só com o emocional. Só que, primeiro, que a matéria-prima, as coisas, tudo nosso lá é gratuito, né? E assim, era muito caro a matéria-prima, né? De algumas coisas que a gente viu lá, né? A gente fez uns outros cursos, mas esse era o que mais brilhava para a gente. E levava muito tempo. E ele tem um estilo muito rápido de fazer as coisas. Um dia você vê trabalhar, é muito interessante. E aí ela perturbou ele 1 ano. Quando ela parou de perturbar, ele chegou e falou assim: traz aí 3 garrafas que vai sair essa gota do bem para você. Vai chamar a gota do bem. E aí trouxe 3 vasilhas. A nossa instalação lá ainda era muito humilde, era uma telha de Eternite. Tem 11 anos, talvez. Deve ter uns 10 anos. E aí tinha um quebrado na telha e entrava um raio de luz, ele botou no raio de luz a água. Eu vi o espiritual acontecendo. Foi muito bonito. Foi muito bonito. Parecia que tinha um pedacinho de um sol dentro do ambiente que estava naquela penumbra, né? Não estava aquela luz muito forte. E aí eu digo que é uma incorporação à terceira potência, porque está aqui o médium, vem o médico, e tem uma incorporação do médico depois em mim. É muito bonito. É muito bonito. Aquela energia parecida com a eu chamo de psicopintura. Eu acho mais bonito. Vou usar essa daí também, que é mais fácil mais de fácil, falar, mais tranquilo. Vamos atualizar o software, né? Que nem na nossa Ave Maria, eles pediram para a gente mudar de pecadores para seus filhos. Vamos fazer mais suave, vamos fazer mais, né? Mais leve, né? Mais acessível, mais não trava a língua, né? E trabalha essa coisa da vaidade, né? Porque a gente vê muita coisa ligada na espiritualidade, ligada na vaidade. Você nunca vai dizer... Eu cito o nome do livro porque eu acho que é bom, mas eu acho chato a pessoa falar assim, às vezes, o ponto, a vírgula, o parágrafo certinho, eu tive muito material, eu não consegui nem acessar, porque eu escutava tanto baterem desse jeito e não dá nem para pegar, né? Não dá nem para pegar, né? E aí fui buscar em outras fontes, porque eles estavam gastos de um jeito meio... Tudo bem, vamos lá, faz parte, né? Bom, mas aí um dia chegou e aí a Lília teve esse acesso a isso e a gente começou a fazer. E aí a gente fazia e dava, era gratuito. E a Lília fazia com cuidado, autoclavava e tal. E aí a gente doava para muita gente, né? Eu tinha aquela coisa muito de ser tudo de graça, de graça, de graça. Só que eu comecei a ver que as pessoas que faziam questão de doar um valor simbólico, né, para ter uma troca, eram as pessoas que traziam vidro para reciclagem. E as pessoas que levavam dado nunca trouxeram o vidro, o frasco. Eu falei, tô tendo desrespeito com os nossos recursos. E aí eu comecei a pedir uma troca. Porque não estava sendo bom, não estava trazendo uma energia legal. Né? Então, assim, muitas vezes o doutor vê que a pessoa está sem recursos
e pede lá, me traz tantas gotas aqui. E aí ele dá. Às vezes a pessoa tem muitos recursos, mas ela está precisando de um colinho, porque se você vê uma pessoa próspera, todo mundo que dá uma facada e acha que aquilo caiu do céu e quer levar uma vantagem, e às vezes aquela pessoa precisa de um oásis, alguém te deu alguma coisa sem te pedir nada em troca, né? E aí, às vezes, essa pessoa leva 3 gotas para casa, 6 gotas para casa, 9 gotas para casa. E quanto que é nada? É de graça. Você não precisa cobrar. Porque todo mundo precisa de um colinho, às vezes, né? E a pessoa, às vezes você vê alguém na fila, e aí está com uma roupa boa, parece que está com muita saúde, e às vezes a pessoa está precisando muito dele botar a sua mão no ombro da pessoa e falar, e você, como está você? E enxergar o seu coração, né? E aí essa pessoa se alimenta daquele amor que veio do coração do Mestre, da Mãe Maria, o coração dele que é muito bonito também. Então eu vejo algumas pessoas têm medo de tirar a vez de alguém. Você nunca tira a vez de ninguém se você está buscando o Mestre Jesus. Você nunca tira a vez de ninguém se você está buscando a Deus. Você nunca tira a vez de ninguém se você está buscando o colinho de Mãe Maria. Então, faça a sua parte. As coisas acontecem, a espiritualidade sempre faz o ajuste. Mas eu não tenho nada de doença. Vai lá. Eu pegava meu carro, rodava 4 horas, uma vez por mês para ir, 4 horas para voltar, gastava dinheiro de combustível. 6 pedágios muito caros com a minha esposa para estar vendo o trabalho do doutor. Eu dizia, cara, se eu não fosse naquele trabalho, era muito, muito, muito duro. Eu precisei da ajuda dele para a Lília, para minha esposa. Fui uma vez e fiquei vendo o trabalho dele. Era muito bonito. Eu pensando assim, isso tem mais de 20 anos. Eu falei, nossa, eu queria tanto estar com o terceiro olho mais aberto. Ser bom quando a pessoa enxerga, né? Para ver o que ele está fazendo. E eu fiquei espiando assim ele. E ele me viu logo de longe, ele sentiu minha energia assim. Eu não acho que foi uma energia de curiosidade nociva, né? Não, eu fiquei encantado com a energia dele, com o amor que ele estava vendo. Você é uma luz que dá para você segurar com a mão, né? E aí, quando ele veio, ele olhou para mim e falou, e você, como está você? E aí tocou no meu coração e falou, coração de menino. E aí eu fiquei encantado com o trabalho dele. E eu estava do lado dos homens, a minha esposa estava do lado das mulheres. Eram salões diferentes. E a Lília já tinha estado com ele antes para ajuda com a mãe dela. Ligaram para marcar um atendimento para a casa da minha sogra. Ela precisava de uma ajuda. Nunca descobriram quem deu o telefone, quem deu o nome dela. E a Lília chegou lá com outro médium. E aí foi atendida. Ela quase não ia ser atendida, mas tinham pedido alguém da área médica para ajudar, que na época lá ele usava uma maneira mais física. E aí a Lília é dentista, então ajudou. E aí ela não ia... E a Lília muito assim, comedida, muito discreta. Ela falou assim, mas a minha mãe precisa de atendimento, ele já está indo embora e ela não vai ser atendida. Eu falei, doutor, posso pedir uma ajuda para minha mãe, que ela não foi atendida? Traz a mãe dela lá. E aí trouxe a mãe dela lá. E ela não sentiu dor. Ela fez a passagem, era uma doença séria, e não sentiu dor. Então, quando a Lília sentiu aquela energia de novo com outro médico, e aí ela lembrou daquilo tudo, aquela emoção, ela começou a chorar. E ele botou a mão no ombro dela. Tá chorando por quê? E ela falou, tô lembrando. E aí começou a chorar mais. E aí não conseguiu falar. E ele levantou a cabeça e falou assim, ela tá lembrando de tantos anos, tantos dias, tantas horas, atendi ela e a mãe dela.